Paz, amados, mais uma manhã neste quadro Café com Reflexão, e eu vou querer estar tentando trabalhar com vocês durante esta semana um tema que é muito provocativo, mas é um tema também que hora ou outra a gente está esbarrando nele, e o tema é praticamente este: como ser cristão sem ser religioso. Porque quando a gente para tentar compreender a religião ela tem uma proposta que tenta forçar o homem a alcançar a Deus, a encontrar a Deus e a agradar a Deus. E quando a gente para do ponto de vista da religião, todas as religiões que cultuam seus deuses, as religiões que têm Deus, ou deuses, porque tem segmentos de religião que trabalham com a espiritualidade do homem e não com a necessidade da existência de um Deus, por exemplo, como é o budismo e algumas outras religiões de filosofia, vamos dizer assim. Mas quando a gente cai para dentro do cristianismo, deve o cristão ser religioso? E quando a gente faz este tipo de pergunta, a gente tem que trazer algumas características interessantes também da definição religião para tentar encontrar esta resposta. E do ponto de vista da religião, o que é religião? Religião é um sistema de fé e de culto. E se a gente para e fala, bom, mas o cristianismo não é isto, a gente vai falar assim, o cristianismo é isto também. Mas o que é religião? Ainda partindo desse pressuposto da religião é o serviço e a adoração a Deus expressos em forma de culto. E se perguntarmos, mas e o cristianismo é isto? A resposta, sim, o cristianismo é isto também. Se perguntarmos outra vez o que é religião, uma das definições também, religião é devoção, é fidelidade, é retidão de consciência, isto é, uma convicção lúcida da existência de um ser supremo que suscita reverência, que suscita amor, que suscita gratidão e vontade de obedecer e servir. Mais uma vez, e o cristianismo é isto? O cristianismo certamente é isto também, mas é também algo mais. Esta é a questão do cristianismo, porque quando se fala do ponto de vista do religioso, o religioso ele está sempre em cima desta proposta de alcançar a Deus, encontrar a Deus e agradar a Deus, e a religião ela leva para esta proposta e acaba se tornando um tipo de psicose para muitas pessoas. O religioso extremo, ele chega ao cúmulo de intentar contra vidas, contra pessoas, de odiar pessoas e assim por diante. O evangelho, contrapartida, primeiro é boas novas, é mensagem de boas novas, é mensagem de paz, é mensagem do Deus Todo-Poderoso que amou o mundo de tal maneira, não é? E o cristianismo é mais do que religião, porque toda religião ela tem como característica fundamental que os seus seguidores tentam alcançar, encontrar e agradar a Deus por seus próprios esforços. As religiões procuram subir na direção de Deus. O cristianismo é diferente, é Deus descendo na direção dos homens. É Deus descendo até nós, até cada um de nós. O cristianismo afirma que os homens não encontraram Deus, mas sim que Deus os encontrou. Próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 15, na parábola da videira verdadeira, ele está falando, não fostes vós que me escolhestes, mas antes eu vos escolhi e vos nomeei, para que vocês possam ir e produzir frutos. E neste contexto a gente vai perceber que a religião como esforço do homem em alcançar a Deus vai ser sempre um problema, porque do ponto de vista bíblico mesmo, é Deus sempre vindo ao encontro do homem. Toda a narrativa bíblica é isto, e neste contexto aqui ainda,
a Bíblia está falando, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, trazendo esta compreensão da religião meramente como um condutor do homem para encontrar a Deus, o cristianismo é muito mais do que isso, porque é Deus vindo ao encontro do homem, é Deus trazendo um tratado de paz para com o homem, é Deus baixando as guardas, podemos dizer assim, para permitir o homem uma outra possibilidade de vida, de existência, de coexistir mesmo, não é? com Deus e assim por diante. Para muitas pessoas isto é um golpe esmagador quando se fala do conceito do cristianismo único e exclusivamente como religião. Por quê? Porque prefere o esforço religioso. E lidar com Deus conforme a sua maneira própria é a melhor forma de se conduzir. Ou seja, aquilo que eu penso de Deus é aquilo que eu vou oferecer a Deus, aquilo que eu acho que Deus é desta forma que eu vou lidar com Deus, não é? E acaba que tudo isto vai trazendo uma perspectiva mais do antropocentrismo do que o teocentrismo, ou seja, a religião cujo Deus deixa de ser o centro, o antropos, homem, é o centro, o homem que traz a diretriz, porque é o homem que está trazendo todo o esforço e é o homem que está buscando uma maneira de se relacionar e de entender Deus. E a Bíblia está falando totalmente diferente, porque a religião, sobretudo, o termo é religare mesmo, e religare é voltar a ligar, não é? Mas nunca é o homem tentando voltar a ligar com Deus, mas é Deus voltando a ligar com o homem. Então, todo religare, ele tem que partir de Deus para com o homem. É Deus chamando o homem, é Deus amando o homem, é Deus buscando o homem, é Deus dando uma outra possibilidade ao homem, é Deus criando circunstâncias para que o homem possa ser redimido e possa ter uma conotação de paz com Deus e de poder caminhar com Deus. Deste modo, os religiosos, tentam estar e manter o controle. Mas quando a gente fala da fé verdadeira, não são religiosos que tentam manter o controle, mas é Deus que está no controle de todas as coisas. Sentem-se bem no tocante a serem religiosos. E isto a gente vai pegar aqui com muita facilidade toda a estrutura do povo judeu, que era estritamente religioso, cumpria toda a ritualística, tinha prazer nisto, e quando o Evangelho é apresentado gratuitamente, eles ignoram, porque sentiam melhor tendo a capacidade de poder ter uma postura e uma estrutura do homem, da religião, do que do próprio Deus que estava tentando ligar o homem a si mesmo. Embora muitos cristãos não percebam, vivem numa esteira rolante espiritual. É como quando você vai à academia mesmo, você tem que perder uns quilinhos, não é? Você sobe em cima da esteira, você programa ali uma velocidade de 6, 7, 8 quilômetros para quem está iniciando aí, né? Você programa ali 15 minutos, ou 20 minutos, ou 30 minutos e deixa a esteira rolar e você vai correndo. Então, embora muitos cristãos não percebam, eles vivem como se estivessem em cima de uma esteira. O resultado destes que estão correndo e não saindo do lugar como se estivesse em cima de uma esteira é que há uma sensação frequente de fracasso. Depois, há um jeito de sair desta esteira rolante. E aí, quando a gente vai pegar este jeito de sair desta esteira rolante, você tem que compreender que não é você que está no controle, é Deus que está no controle. Aí Paulo está escrevendo aos Romanos, está escrevendo aos Coríntios, combatendo esta estrutura religiosa mesmo, não é? A menos que você realmente goste tanto desta esteira, você não vai querer sair dela, só que na esteira você vai estar sempre correndo no mesmo lugar com um sentimento de fracasso, mas quando você compreende o Evangelho mesmo como o Evangelho, o cristianismo como o Evangelho, o cristianismo não é, contudo, um esforço religioso. Não é?
Praticar o cristianismo é corresponder ao que Deus fez por cada um de nós. A vida cristã é relacionamento com Deus e não é um esforço religioso, árduo, monótono, como o de fazer girar, movimentando com os pés uma esteira rolante. Então, este esforço, ele pode ser enquadrado dentro desta religião, mas quando falamos acerca do Evangelho, o Evangelho ele é alguma coisa que nos leva justamente a corresponder ao que Deus fez por cada um de nós. Então, quando você está trazendo a resposta daquilo que Deus fez, correspondendo com aquilo que Deus fez, permitindo a ação de Deus, permitindo a ação do sacrifício de Jesus, permitindo a ação do Espírito Santo, aí sim você começa a deixar a religião para trás e você começa a entrar dentro desta possibilidade de que o cristianismo, não o cristianismo com ismo, a militância do cristianismo, mas a fé cristã, não como ideologia também, mas como sendo uma fé de revelação, como sendo uma fé de gratidão, uma fé da compreensão do que Cristo fez por nós, alcança os nossos corações, a religião ela fica totalmente para trás, porque então é melhor estar com Cristo do que ser religioso. Religioso é ranzinza, religioso ele tem aqui algumas características totalmente negativas, ele é intolerante, o religioso ele é racista, o religioso ele é xenofóbico, não é? Ele é misogênico. Então esses termozinhos eu vou deixar mais complicado para vocês tentarem pesquisar e descobrir o significado mesmo. E a religião e o religioso ele é sempre intolerante. A religião no mundo mata muito mais do que qualquer outra possibilidade de ação ou de situação. Por isso o cristão ele deve abandonar este quadro da religião e abraçar este Cristo que como uma forma de corresponder àquilo que Ele fez por nós. Então assim, a fé cristã, ela é uma religião também, mas ela não é principalmente uma religião. Ela é uma confissão, ela é uma declaração e ela é uma correspondência, capacidade de corresponder àquilo que Deus fez para comigo. E com isso eu quero deixar neste início de semana esta reflexão para que você possa pensar. Você é cristão ou você é religioso? Porque se você é cristão, você ama. Se você é religioso, você é intolerante. Um exemplo único e exclusivamente que eu quero deixar. E com isso eu quero me despedir de todos. Na graça e na paz. Faça aí a sua inscrição no canal, deixe o seu like, compartilhe, Deixe o seu comentário. E fique na paz, amados. Beijo na alma, beijo no coração de cada um de vocês.